Saudações, irmãos universais. Uma dúvida muito grande que pairece sobre, não só sobre vós, mas sobre a humanidade, mesmo sobre os mais esclarecidos, não é simplesmente sobre a vida extraterrestre, a vida como a conheces em outros planetas habitáveis, mas sim a continuidade da vida que se mantém sobre o ato da encarnação. A continuidade não é simplesmente uma continuidade de vivência. É um amplo e contínuo aprendizado, não só nesta humilde dimensão, mas tantas outras que se abrem, se fecham e são contínuas no tempo e espaço. Algumas e alguns seguem pelos portões dimensionais para outros mundos, planetas de baixas frequências, pois dali ainda sairão com um nível energético um pouco aprimorado e filtrado, pois muitos daqueles sofredores não têm, não que não seja por sua própria capacidade, mas a natureza condizente energética não condiz com nenhum outro campo dimensional. Os níveis baixos que esses mesmos seres se recolhem neles mesmos, são providos de suas próprias atitudes durante a vivência encarnatória. Não existe tecnologia, não existe luz, não existe tampouco o resquício de esperança. O que existe é a objetivação para que se filtrem simplesmente assim de várias cargas impuras, pesadas, deletérias, para que possam começar a eles mesmos tomarem conta do seu próprio raciocínio de volta. Ainda são seres racionais, ainda são seres, mesmo que trevosos, merecedores da complacência maior. Por isso, a importância de um campo vibracional que, mesmo à distância, transcorrem as partículas de motivação, de luz e da energia alimentadora a que eles tanto necessitam.
esta informação condiz muito com o campo vibracional que muitos ainda que merecedores e viventes, mesmo assim produzem no seu próprio campo durante a sua vivência. Por isso, a importância de continuarem vibrando, de continuarem com os pensamentos leves. Não existe tecnologia, nem aqui, nem em campo algum, que possa substituir as partículas que são emitidas desses campos. Por muitos tempos, tenta-se estudar. A única conclusão é a não conclusão. Apenas gera-se, assim como o início da própria vida. Saudações, irmãos universais. Bom dia, caríssimos. A santa paz de nosso Senhor Jesus, nosso irmão maior. Indagações, perguntas, questionamentos, as dúvidas sobre a era pelos quais passam, pelos quais vão passando os anos, são duvidosos, pois o conflito que atinge a cada um de vós é imenso, é intenso. É como se fosse uma grande fagulha dentro da grande fogueira. É uma fagulha que não se apaga, é uma fagulha que costuma queimar, pinicar, porque ela é continuada. Mas assim, caríssimos, não podem perder a noção da oração que traz a recompensa revigorada de uma consciência mais leve, de uma consciência que ali se põe o raciocínio para que o peso das sensações se diminuam, sejam dissolutos dentro de um campo racional. Assim, irmãos, em Cristo Jesus, sigam com vossas orações, não colocando foco naquilo que desconhecem ou naquilo que queiram saber a mais do que a própria ciência já se levantou. O plano espiritual, as ações que devem ser realizadas ou que mesmo devem acontecer, pois assim já estão escritas no livro do destino da humanidade, se seguirá normalmente com naturalidade. Assim, sigam cuidando de vós, sigam cuidando de vossas famílias, de vossas crianças, aqueles que pertencem à geração da luz, à nova geração que crescerá e que virará um ponto de luz esclarecedora e transformadora para daqui a alguns anos. Hosana nas alturas. O Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 9, a Lei da Igualdade. Duas questões, 806 e 809,
Questão 806. A desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? Resposta dos espíritos: não. É obra do homem, não de Deus. Complementando com a questão 809, se uma fortuna foi mal adquirida inicialmente, os que a herdam mais tarde serão responsáveis por esse fato? Resposta dos espíritos: certamente, eles não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito, sobretudo se ignoram o fato. Mas fica sabendo que muitas vezes a fortuna só vem ter as mãos de um homem para lhe dar oportunidade de reparar uma injustiça. Feliz dele se o compreende. Se o fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a reparação será levada em conta para ambos, porque é quase sempre este último quem a provoca. Só reitera aqui a informação que a gente já tem, né? Que tem até uma frase, uma expressão, que o que aqui se faz, aqui se paga, né? Tudo que se tem é provocado pelo homem. Não pode se colocar nada, responsabilidades, né? Para Deus, para o plano espiritual, daquilo que nós semearemos. Se eu tenho opções e fiz a minha escolha, que é o livre-arbítrio, né, eu tenho que arcar com as responsabilidades daquele fruto que vai nascer daquilo, né, que são as consequências. Né? Então, desigualdade das condições sociais não é lei da natureza, é obra do homem, não é? Porque Deus colocou todos aqui com as mesmas oportunidades. Vai da decisão de cada um. Então, se a pessoa que nem passou já hoje aqui, um desencarnado que cometeu um suicídio, é culpa de Deus dele ter cometido esse suicídio? Foi decisão dele. E ele mesmo falou, né, o quanto ele era ignorante, o quanto ele não aceitava uma doutrina religiosa, o quanto que ele ignorou ensinamentos religiosos. Né? E aí ele só foi acreditar quando abriu os olhos e viu que não estava num lugar muito feliz. E viu que o suicídio de nada adiantou, só piorou. Porque quando ele acordou, primeiro, ele viu que ele estava vivo. Segundo, ele não estava nem em casa, nem com os familiares, nem com ninguém. Ele estava num lugar muito feio. Um lugar, assim, indescritível. Mas foi onde ele escolheu. Porque ele tinha opções. Só que ele fez a escolha dele. Né? Ah, mas foi uma escolha errada. Para ele, naquele momento, não tinha sido. Porque foi uma das escolhas. Ah, foi falta de Deus, foi falta... Não, foi falta dele ter parado um pouco, ter raciocinado, ter se acalmado. É que muitas vezes é difícil a gente falar assim, né? Porque cada um é cada um, né? Somos levados muitas vezes por fortes emoções, muitas vezes somos muito mais sensíveis a uma comoção sentimental do que racional, e a gente se deixa levar, né? Pela raiva, pelo desespero, pela tristeza, pela comoção, pela energia ali do momento, né? Então, e muitas vezes
a gente falou, não, você tinha que ser mais racional, tinha que pensar mais, se acalmado. Para quem fala é fácil, mas para a cabeça de quem está passando por aquilo, muitas vezes ele nem vai ouvir aquilo que a gente estiver falando. Mesmo que seja o Papa falando, sabe? Porque ele está passando por um turbilhão de sentimentos, de sensações que a gente não tem o alcance. A não ser que nós passemos por um mesmo motivo, mas... Né? Então, ele responde por ele mesmo. Então, por isso que é importante a gente sempre ir seguindo, né? Lendo, orando, a gente tentando se equilibrar, para quando a gente chegar e se deparar com um turbilhão desse, a gente não tomar os pés pelas mãos, né? Como se fala. E quando se fala em fortuna adquirida, né? Não é a fortuna simplesmente financeira, material. É a fortuna do conhecimento, né? Então, como se fala aqui, aquele que adquire inicialmente não é responsável pelo mal que outros hajam feito, né? Eles simplesmente ignoram o fato. Não é questão apenas do ignorar, de fechar os olhos, né? E abandonar, do abandono. É aquilo que foi acabado de falar, né? Eu não consigo me colocar, por mais que eu queira, por mais que eu queira compreender, ficar no lugar do outro, que eu não sei os sentimentos dele, né? Não sei o quanto que ele está sofrendo, o quanto que ele não esteja sofrendo, ou o quanto que ele está tentando já fazer uma tentativa de alívio daquilo pelo qual está passando. Então, quando a gente, como está falando aqui também, né? Feliz dele se o compreende. Então, feliz daquele que compreende uma situação alheia, não só para aquela pessoa, mas para ele mesmo. Né? A reparação de uma injustiça, né, é levada em conta para ambos, tanto daquele que foi feito e daquele que recebe. Né? Agora, a reparação da injustiça sempre vem, de uma maneira ou de outra. Né? Pois, por isso que foi intuído para você falar dessas duas questões juntas, né? A equiparação dessa injustiça com a desigualdade da condição social, né? Que é a responsabilidade do homem. Porque Deus colocou todos no mesmo patamar, todos numa mesma condição. Ah, mas a condição financeira não, porque tem o cara que nasce lá no meio de uma comunidade bem pobre, num sertão, numa terra árida, e o outro nasceu em berço de ouro. Como assim, igual oportunidade? Sim, porque aquele que nasceu em berço de ouro, se ele não tiver consciente, né, da sua missão que ele pediu para ver, ele vai se perder tendo as suas feitos, né, as suas opções de vida e pode se perder. Pode entrar nas drogas, pode deixar tudo a perder, aquela riqueza que ele tem. E virar o pior dos miseráveis. Enquanto aquele que nasceu num sertão, numa comunidade pobrezinha, né, numa família muito mais humilde, ele vai crescendo, batalhando, porque é uma opção que ele vai fazer. Estudando, crescendo, trabalhando, se desenvolvendo e vai chegar num patamar de evolutivo que ele também pediu para voltar.
para acontecer daquele jeito. Mas veja, são dois pontos, quer dizer, então Deus coloca as pessoas no mundo com as mesmas oportunidades. Então não adianta a gente ficar reclamando, né, transferindo a responsabilidade dos nossos erros, dos nossos acertos, inclusive, né, para Deus. Ai, graças a Deus eu consegui tal coisa. Graças a Deus, não. Graças a Deus que Ele me deu uma oportunidade de eu estar aqui para consertar muitas vezes, né, para equiparar muitas vezes uma situação de dívida encarnatória de vidas anteriores. Agora, o mérito ou o desmérito, vamos dizer assim, da ação e das consequências daquilo que eu vou mudar, são minhas. São as minhas responsabilidades. São as minhas escolhas. Né? Pegar um carro, dirigir alucinadamente pelas vias de São Paulo, por exemplo, é certo? É certo beber, se drogar? É certo? Mas tem gente que faz a escolha e vai falar: ah, porque Deus me colocou numa situação. Não, é você que está se colocando. Então vamos ter mais consciência, vamos ter mais reflexões sobre os nossos atos, vamos ter mais reflexões sobre a quem estamos atingindo. Porque muitas vezes uma escolha de um ato nosso não vai refletir simplesmente em nós mesmos, mas se reflete naqueles que nos rodeiam, naqueles que muitas vezes estão olhando por nós e muitas vezes também naqueles que nos acompanham, e não estou falando materialmente, graças a Deus. Eu estou muito emocionado. Eu estava com medo, perdido. Não sabia onde eu estava. Muito escuro, era muito feio. Eu fiquei com medo, com medo. Eu não sei quanto tempo, não sei, eu perdi a noção. Sei que é muito tempo. Ai, eu não acreditava nisso que você está falando. Agora eu vejo, agora eu vejo. Eu peço perdão. Perdão e graças a Deus. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Ó Maria, mãezinha querida, traz as rosas devidas seu caminho, rosas floridas que acalentam o sofrimento. Rosas, rosas, rosas. Rosas, rosas, rosas.
Glória, 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 glória a Maria. Glória, glória, glória a mãezinha Maria, Maria. Hoje eu sei. O Pedro vai fazer um presente nessa casa do Senhor Jesus. Ô, meus filhos, perturbação na cabeça de vocês é vocês que traz. Ih, mas não culpo ninguém, não. E esse Pedro vai também vivesse nesse tempo de hoje, e não ia ter cabeça, não. Ia ser muita perturbação na cabeça do Pedro velho. É perturbação demais da conta. Aí, no tempo que nós vivíamos, nós tínhamos só uma coisa para se preocupar: não apanhar e comer. Hoje em dia as preocupações, meus filhos, são tantas, né? Mas olha, como foi falado, os mentores dos aprendizados, vocês têm que continuar com fé. Vocês têm que continuar orando para que a cabeça de vocês fique esclarecida para tomar as decisões. O mundo de vocês, que vocês vivem hoje, é tudo fruto daquilo que foi semeado antes. O mundo corre, muitas vezes, um sofrimento que já estava programado, mas se programou e se alimentou uma semeadura lá atrás. Muitas vezes a ganância dos homens do poder, foram semeando com a fome do poder. E muitos se preocupavam só com as coisas da matéria. Inclusive o sofredor também. Porque ele estava preocupado com os valores da matéria. E muitos, e por muito tempo, foram esquecendo os valores do plano superior. Por isso, tanto os enviados do plano espiritual, tantos nomes que vocês conhecem, que foram vivendo numas épocas bem delicadas, que foi justamente eles que foram colocados ali para ver se resgatava um raciocínio bom de vocês. Muitos conseguiram. Muitos voltaram ao pensamento que devia ser. Mas outros também nem deram trela. Nem se importaram e seguiram como tinha que ser. Mas meus filhos, é uma escolha. Eles escolheram, mas não é culpa de ninguém. Muitas vezes também, meus filhos, nem culpa da própria pessoa, porque ela está tão envolvida naquele momento que ela fica cega. Não é cega dos olhos, é cega do sentimento.
E aí, ela toma os caminhos errados, as decisões erradas. E lógico, com as decisões erradas, com essas vibrações erradas, vem, se aproxima os irmãos de baixa energia. Os irmãos que precisava da oração, os irmãos que precisa da compreensão, do acolhimento. Aí eles se fortificavam nessas energias baixas também. E ficavam ali, fazendo essa trocação. Mesmo com aqueles que nasceram com o dom, com o presente da mediunidade, para levar a palavra para vocês, para alertar vocês, que nem acontece ainda hoje, mas não é todo mundo que presta atenção. Não é todo mundo que leva a sério. Sabe quem leva a sério? Quem garra nessas oportunidades? São aqueles que fizeram também a sua escolha. Então, meus filhos, como foi falado e foi escrito pelos amigos espíritos, as oportunidades é igual para todo mundo. As decisões é de cada um. E vocês, nós, qualquer um, não pode culpar um, culpar o outro, porque nós não sabemos, nem nós, que até podia fazer isso, mas nós não faz, porque não pertence esse fardo para nós, de saber o que passa na cabeça dos outros. Cada um tem que se auto-resolver, porque foi ele mesmo que se colocou naquela posição. Ninguém pode interferir. Por que não interferiu na decisão? Vai querer interferir na resolução? Vocês veem como a coisa é assim? É difícil. É difícil, mais ainda, aqueles que estão na situação de desespero. Porque muitas vezes deixa chegar no nível que não vê mais saída para nada. E aí sim, vem as decisões mais erradas possível. Muitas vezes, não dá nem tempo de voltar atrás. Não dá nem tempo de pensar de novo, de recomeçar. Infelizmente. Mas nós estamos aqui para isso, para poder ajudar. Mesmo assim, a gente fica ali, dando passe, para ver se acalma, para ver se pondera. Os passes nunca são deixados de ser dados. A gente fica ali do lado, os anjinhos da guarda. Nossa, vocês não fazem ideia como esse povo trabalha. Olha, esses anjos da guarda, eles tinham que ser tudo um outro patamar. Porque são os bravos trabalhadores. Muitas vezes, fazendo uma força danada. Muitas vezes, passando um terreno danado. Mas eles não deixam, não. Não deixam a guarda, não. Eles ficam ali. Porque muitas vezes um mentor, eles têm os trabalhos, têm as obrigações. Não pode ficar o tempo todo num lugar só com uma pessoa só. Vocês estão entendendo, meus filhos?
Eles têm que sair dali, tem outras coisas para fazer, tem outra situação para ajudar. Nossa, é trabalho que não farta. Então, não tem como ficar ali grudado numa única pessoa. Por isso que cada um tem seu anjo da guarda. Por isso que eu estou falando que os anjinhos da guarda são os mais incríveis trabalhadores. Eles não arredam a pé, mas eles estão ali com consciência para ajudar a clarear as ideias. Eles dão passe também de acalmaria, de luz, para ver se a pessoa recupera a sensatez. Muitas vezes recupera a saúde. Às vezes não é trabalho de mentor, é do anjinho da guarda. Que não deixa de ser um mentor nesse caso. É, meus filhos, é um mundo perturbado hoje. Não vai se resolver tudo da noite para o dia. Mesmo porque tem muito que passar ainda os viventes nessa terra. Tem muitas coisas que ainda vai acontecer. Tem muitas coisas para o ser humano poder evoluir, para poder se auto-encontrar, para poder abraçar um ao outro. Mas todo mundo é capaz. Todo mundo merece seu mérito. E assim, nós vai trabalhando aqui. Graças a Deus, meus filhos. Graças a Deus. Graças a Deus.